Bom, começou a gravar então. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar. Antes de mais nada, antes da gente continuar a tese, então, só lembrando do que se trata e em que pé que a gente está, sobre para quem chegou agora e que para quem vai assistir depois gravado. A gente está estudando uma tese da Universidade Federal de Minas Gerais, os autistas na clínica nodal, da Brenda Rodrigues, orientada pela Ângela Borcaro. E nessa ideia dos autismos na clínica nodal, a gente segue a tentativa de estabelecer o autismo como uma quarta estrutura. Digo de estabelecer o autismo como uma quarta estrutura, porque a gente está no momento de construção e elaboração dessa hipótese, né? Ela não é algo que já está dado desde Freud e Lacan, é algo que se estabelece a partir dos anos 90 para cá, e fundamentalmente a partir de Maleval para cá. Então, é algo que se estabelece, sobretudo, não chega aos 30 anos, mas com mais rigor nos últimos 15, 20 anos, que tem se tentado organizar o que seria essa quarta estrutura. Mas antes da gente retomar a tese, eu mandei lá no grupo, eu recebi pela Andressa Vasconcelos, que está aqui também na sala, ela mandou lá no nosso grupo dos estagiários, e eu repassei para todos e entrei em contato, inclusive fui ver a entrevista eu até postei depois no Instagram, dar uma olhada, sobre a denúncia ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em relação aos tratamentos autistas, que conversa bastante com algo que a gente já vem falando há sempre. Então, na verdade, não é um assunto novo aqui para a gente, mas é interessante que a gente vai encontrando esse assunto cada vez mais documentado. Então, em alguns encontros atrás, eu trouxe uma pesquisa que saiu no final de junho, nos Estados Unidos, sobre a falta de embasamento científico que justifique as longas horas de terapia. Vocês se lembram? Antes disso, a gente tinha conversado sobre um livro importante, que também saiu nos Estados Unidos, A Indústria do Autismo, né? E depois desse livro, A Indústria do Autismo, saiu um relatório importante. Se vocês não se lembram desses documentos, eu posso enviar novamente. Um documento importante sobre a indústria do autismo no Brasil, organizado por várias instituições importantes, instituições públicas importantes no Brasil, fazendo a análise do mercado que se cria em torno do tema do autismo, e se esse mercado que se forma tem como principal benefício a saúde do sujeito autista ou algo de ordem mercadológica, né? Então, é algo que a gente já vem conversando há algum tempo. Então, acho que todos estão bem lembrados. Esses documentos que eu estou falando, o livro A Indústria do Autismo, o relatório da Indústria do Autismo do Brasil, essa outra pesquisa que saiu no final de junho desse ano nos Estados Unidos, com mais de 9 mil crianças, 144 estudos sobre tratamentos acima de 30 horas semanais para crianças autistas, e agora esse documento, essa denúncia ao Ministério dos Direitos Humanos aqui no Brasil. Esses documentos todos estão com eles em mãos. Quer que manda novamente? Vocês sabem, do David falou para mandar de novo, vou mandar novamente, porque eu acho interessante que só para a gente entender que a gente já está conversando sobre isso há 2 anos, né? Se a gente for. E à medida que vão entrando os novos documentos, vão consolidando cada vez mais isso que a gente está conversando desde lá de trás, essa invasão das terapias nas escolas, tanto que a gente veio conversando a partir do livro lá da Inês Catão, né, sobre o autismo em vários contextos, inclusive educacional, né? Deixa eu pegar aqui no próprio grupo, só pegar o que está para trás e enviar novamente. Deixa eu pegar aqui, enquanto isso o pessoal vai entrando. Deixa eu pegar aqui novamente. Pronto. Deixa eu enviar do grupo 2, deixa eu enviar agora nos outros. Então, eu mandei A Indústria do Autismo no Contexto Brasileiro, o livro O Complexo Industrial do Autismo, em inglês,
um artigo traduzido para português sobre o complexo industrial, sobre o livro, Complexo Industrial do Autismo. O livro não tem traduzido para português, tá? E mandei a pesquisa que saiu em final de junho sobre as associações entre essas intervenções prolongadas e os benefícios ou não benefícios em relação ao autismo. Mandei para outro grupo. Ele não me permite mandar para 3 grupos uma vez, tá, gente? Por isso que eu tenho que selecionar. Eu acho super engraçado que a gente mesmo não consegue mandar nada. O pessoal manda para 200 mil coisas, né? Eu tenho que mandar um por grupo. Pronto, mandei aí para os 3 grupos, tá? Então, o que eu mandei para vocês, posso reenviar de novo também esse documento que a gente vai conversar hoje. Embora eu acho que ninguém entrou depois, mas deixa eu mandar aí. Ó, reenviei também esse documento de hoje. Então, quais são os documentos que a gente vem conversando já nos últimos 2 anos? Sobre esse complexo industrial do autismo, esse livro importante que saiu nos Estados Unidos há algum tempo. Depois fizeram uma pesquisa interessante aí com o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com o Núcleo de Pesquisas Públicas de Saúde Mental, NUPSAM, e com a Rede Nacional de Pesquisa sobre a Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, fez uma pesquisa no Brasil, a indústria do autismo no contexto brasileiro atual, contribuição ao debate. Essa pesquisa também saiu agora em 2024. Então, estamos várias pessoas alertas sobre essa questão em torno do autismo, que às vezes, porque uma coisa é muita gente está sentado em torno do autismo para estudá-lo, outra coisa é para fazer dele um capital financeiro muito grande, sem necessariamente benefício para os sujeitos autistas, tá claro? E aí, esse documento de hoje, eu vou projetá-lo aqui, mas eu mandei lá no grupo, para a gente conversar antes de voltar para a tese. Quando coisas novas aparecem, acho que a gente precisa... deixa eu fechar essa abazinha aqui lateral. Tá, barrota. Quando coisas novas aparecem nesse sentido, acho que é sempre importante a gente parar um pouco o que a gente está estudando, fazer essa atualização e, então, retomar os nossos estudos, tudo bem? Então, no dia 10 de setembro, há 6 dias atrás, 3 instituições ligadas ao autismo, que são as entidades Autistas Brasil, Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas, o presidente dessa associação, além de ser autista, ele é professor e pesquisador na Unicamp, o Abraça, Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas com Autismos, pessoas autistas, e Vidas Negras com Deficiência Importa. Essas 3 associações juntas, estava tendo já um encontro sobre o autismo no Ministério dos Direitos Humanos, então essa denúncia foi entregue em mãos para a ministra, tá? E a ministra, inclusive, ao receber a denúncia, teve uma fala na entrevista do presidente da Associação Autistas Brasil, que é o Guilherme, tem a entrevista dele sobre essa denúncia e tem a fala da ministra Macaé no momento da entrega, tá? Então, vale a pena vocês irem lá na CNN, no jornal, que tem a CNN, que eu coloquei no Instagram aí. CNN de BBC, já estou até doida aqui. Me ajudem aí, deixa eu ver. Eu coloquei nos meus stories. CNN Brasil, isso mesmo. Na CNN Brasil tem uma entrevista com ele falando sobre a entrega desse documento. E depois disso, na sexta-feira, se não me engano, também teve uma reunião dessas mesmas entidades com o Conselho Federal de Psicologia, firmando um acordo de diversificação dos atendimentos oferecidos para o autismo a partir da psicologia, tá? E diversificação significa que não é para oferecer só um tipo de tratamento, mas diferentes tratamentos, que é o que a gente já estuda lá desde o Eric Lohan com aquele livro Batalha do Autismo, lembra? A batalha do autismo é, sobretudo, uma batalha pela diversidade de tratamentos, né? Então, o que está sendo solicitado nessa última semana é justamente em torno dessa diversidade de tratamento. Então, também teve uma reunião importante com o Conselho Federal de Psicologia na sexta-feira para assentar essas questões em torno do tratamento do autismo. Eu marquei em amarelo alguns pontos que eu gostaria de que a gente lesse juntos, para quem não conhece o documento ainda,
porque eu acho que isso conversa com o que a gente está aqui debatendo nos últimos 2 anos, desde que esse grupo foi para esse formato online mais amplo. O projeto já existe há mais de 10 anos, mas nesse formato online mais amplo foi nos últimos 2 anos. Então, vamos lá. Assunto: solicitação de providências para apuração de violência dos direitos humanos relacionados ao regime semimanicomial e terapias das pessoas autistas no Brasil. Ora, todo mundo conhece a luta antimanicomial, e a luta antimanicomial, ela é de extrema importância e ela define quais são os limites do que se pode fazer diante de um diagnóstico, né? O diagnóstico não autoriza qualquer coisa a qualquer pessoa diante de um corpo, diante de um sujeito que tem tal diagnóstico. Então, vamos ver o que eles estão comparando aqui em relação à questão desse regime semimanicomial. Vejam, as entidades autistas do Brasil, Abraça e Vidas Negras Importam, por meio desta, vem formalizar a denúncia sobre a prática do excesso das horas de terapia impostas às pessoas autistas no Brasil, particularmente quando essas terapias são baseadas em métodos como análise do comportamento aplicado, ABA. Essa situação configura regime manicomial e representa grave violação aos direitos humanos dessas pessoas. Deixa eu descer para a próxima página. Eu marquei só alguns pontos, tá? Depois vocês leem o documento todo, está disponível para vocês. A prática de submeter pessoas autistas a longas jornadas terapêuticas, muitas vezes excedendo 40 horas semanais, caracteriza uma forma moderna de regime manicomial. Embora não envolva confinamento físico, como nos antigos manicômios, essa imposição de horas excessivas de terapia exerce um controle desproporcional sobre a vida dos indivíduos. Essa abordagem é comumente justificada sob o argumento de que uma maior quantidade de horas de intervenção terapêutica resulta em melhores resultados de desenvolvimento. Contudo, a justificativa não leva em consideração as necessidades individuais, direito à autodeterminação e a dignidade da pessoa autista, forçando-a a adequar-se a comportamento e expectativas neurotípicas. Conseguem perceber o quanto isso se aproxima com o que a gente vem conversando já há tanto tempo? O que a gente está apontando? Não se trata, uma vez que você não tem como e nem teria por que uma estrutura virar outra estrutura, um autismo não vira uma neurose não vira uma psicose não vira uma perversão não vira... Ou seja, não se trata de uma estrutura migrar para outra estrutura. O tratamento não visa, portanto, uma cura do autismo mesmo, porque qualquer proposta nessa direção, talvez, a gente estava conversando sobre isso, cria um estigma ainda maior em torno da questão do autismo. Então, não se trata de uma cura do autismo, não se trata de uma cura da psicose, não se trata de uma cura da neurose, se trata fundamentalmente de melhorar as condições do sujeito dentro da sua própria estrutura, dentro do seu próprio modo de funcionamento, e não impor um outro modo de funcionamento e expectativas de outra estrutura para aquela estrutura. Então, o que essas associações estão dizendo? Que há uma premissa nessa técnica de 40 horas de terapia que é, na verdade, de forçar este sujeito autista a adequar a comportamentos e expectativas que não fazem parte da sua estrutura e sim são de outra estrutura. David? Boa noite. Boa noite. Não consigo agora abrir minha câmera, mas você falando, eu lembrei de um professor que eu tive, ele atendia crianças com autismo, e ele fazia, por exemplo, grandes críticas à psicanálise, né? Porque ele trabalhava com behaviorismo. Porém, ele levantava uma questão que era assim, e quando a criança não senta numa cadeira, né? E ele ficava levantando questões, por exemplo, de ordem de funcionamento comum, vamos colocar assim, né? Que fosse comum, sentar numa cadeira de uma escola e tal. E aí ele perguntava, e devolvia isso enquanto uma crítica, até o lugar também da psicanálise, como é que poderíamos ver essas questões de ordem de funcionamento, assim, comum entre as crianças, para o processo do próprio laço social dela, né? Ele não colocava como laço social, que coloca assim a psicanálise, mas nessa perspectiva da atuação dele. E aí eu ficava com essa dúvida também, até mesmo pensando qual é o lugar da psicanálise pensando nessa relação, né?
Aí eu queria te ouvir com relação a isso, Renato. O que é que você pensa sobre? David, será que assistir uma aula sentado numa carteira é o único modo possível de acessar a educação? É o único modo possível de uma criança se integrar numa atividade escolar? A pergunta que fica é se a gente não pode inventar outros modos também, entende? Sim, entendo, super entendo o que você está colocando e concordo. E eu ficava assim meio intrigado, porque era como se fosse um objetivo mesmo de normalização, né? De tentar fazer esse movimento de que elas se equiparassem às outras crianças que aparentemente, no senso comum, são normais. Então, eu ficava com essa perspectiva, né? Então, me parece que o discurso da psicanálise é justamente esse, né? Tentar o diferente, tentar o que é próprio para aquela criança. Sim, e fundamentalmente, por exemplo, você vai ter, eu mesmo conheço algumas, tem um que eu gosto, ele faz quadros maravilhosos, o Augusto, quer ver? Tem o Instagram dele, deixa eu pegar aqui. Vocês podem até seguir ele, o Instagram dele, ele é autista, ele pinta quadros belíssimos. Deixa eu pegar, cadê a página? Aqui, ó. A página dele é Augusto Manguzzi. Se vocês olharem, por exemplo, ele pintando os quadros, e ele pinta belíssimos quadros, ele sempre pinta os quadros de pé. Então, ele tem essa questão motora de ficar regularmente de pé, mas isso não o impediu nem de frequentar a escola, nem de pintar os quadros, nem de tocar piano, ele toca piano também. Mas ele faz essas coisas todas que regularmente as outras crianças fazem sentado, ele faz em pé, entende, David? Sim, sim, entendo. Então, por exemplo, você tem algumas crianças que têm uma inquietação motora nas pernas, que até topam sentar, mas a perna fica inquieta. Então, a gente coloca um elástico para ela ficar balançando a perna na frente. Tem algum. Entende? A gente vai criando modos. Agora, talvez a questão seja a gente repensar o que é oferecido às salas de aula. Por exemplo, será que as salas, sobretudo para crianças pequenas, precisam sempre ter mesas e carteiras? Mesas e cadeiras, será que as salas não poderiam ter mais outros modos de experimentar o espaço, inclusive sentando no chão, mais tempo ao ar livre? Por exemplo, na segunda-feira, os alunos foram fazer observação psicopatologia da infância. A gente sempre vai, creche, escola especial, a gente sai andando por aí para fazer observação. Na observação de bebês, uma das meninas estava fazendo observação, ela falou assim, mas professor, eles se mordem o tempo todo. Eu falei, eu também morderia. 16, porque tinham faltado 2, seriam 18, num berçário pequenininho, uma professora e um assistente, o dia todo, dentro daquela sala, e é uma coisa assim, as professoras e a professora e a assistente são excelentes, mas eu olho para elas e falo, eu estaria exaurida, meia hora que eu já estaria assim, caindo pela janela de desespero, porque assim, imaginem, são 16 bebês, 18 quando não faltam todos, e você vai recebê-los, aí você vai alimentá-los, aí você vai banhá-los, aí você vai trocá-los, aí você vai colocá-los para dormir, aí eles acordam e começa de novo, né? Aí você vai estimulá-los, você vai... Vocês têm ideia? Não sei se vocês já estiveram dentro desse sistema ali, né? É uma coisa impressionante, né? Então, veja, esse sistema todo, eu fico pensando, por que ele se morde? Porque, inclusive, o relatório dela, eu falei, então, esse vai ser o tema do seu relatório, porque os bebês se mordem na creche. Ela mesma levou um monte de mordida. E talvez seja isso, olha, por que eles se mordem? Talvez eles se mordem porque eles estão querendo contar alguma coisa para a gente. Talvez eles estão querendo contar que esse modo de funcionamento está estressante para eles, não está estressante só para os adultos, está estressante também para eles. Então, jogando um pouco com isso, eu entendo que toda vez que a gente fala sobre, que a gente questiona essa coisa da adaptação, a primeira coisa que é levantada, David, são falas como essa que o seu professor trouxe. Mas como é que ele vai fazer para estar sentado na sala? Como é que ele vai fazer? E aí a referência é neurotípica. A referência é isso que a gente está apontando. São comportamentos e experiências neurotípicas. Então, a pergunta que se faz é, será que a nossa sociedade suporta rever as suas expectativas? Entende?
Será que a nossa sociedade dá conta de imaginar uma certa revisão? Que talvez o tempo que uma pessoa fique na escola seja um pouco diferente, o tempo que uma pessoa entra e faz uma faculdade, talvez ela demore um pouco mais, talvez ela tenha que fazer menos disciplinas do que aquela quantidade de disciplina, talvez as entradas e saídas sejam um pouco diferentes, talvez ela fique de pé ao invés de sentada. Será que a gente consegue imaginar, ao invés de adequar, modificar essas expectativas? Talvez seja algo para a gente conversar. Antes de passar para você, Helena, eu vou avançar só mais um parágrafo. Veja, esse regime, então a gente estava falando aqui sobre essa quantidade grande de horas de intervenção com a promessa de melhores resultados de desenvolvimento, mas promessas que envolvem adequar o comportamento do autista a expectativas que não são do próprio autismo, mas expectativas que são do lado de fora do autismo. Então, esse regime se manifesta pela centralização da vida do indivíduo autista em torno das terapias. Esse é um ponto que eu tenho batido muito na tecla, a gente tem conversado bastante. Veja, se você trabalha 40 horas semanais, toda a sua vida é em torno do trabalho, correto? O trabalho decide que horas você acorda, o trabalho decide seu intervalo de almoço, o trabalho decide que horas você volta para casa. Essa é a nossa vida como adulto. Toda a minha vida, ela gira em torno do meu trabalho. E eu tenho certeza que a sua, Helena, e a sua, Renata, e a sua, Rosana, e a sua, Andressa, a vida gira em torno do trabalho. Mas isso é a nossa vida como adulto. Agora, no caso da criança, o que eles estão apontando, o que essas três associações estão apontando esse regime de 40 horas semanais, que parece uma jornada de trabalho, diga de passagem, a gente está tentando reduzir a jornada de trabalho do psicólogo, por exemplo, a 30 horas. Ou seja, daqui a pouco eles vão estar com a jornada de trabalho maior do que dos profissionais que atendem, né? Essa jornada de trabalho, na forma de terapias, passa a ocupar a grande parte do seu tempo e energia de tal modo que centralizam a vida desse sujeito. Então, as jornadas intensas comprometem a possibilidade de engajamento em outras atividades igualmente essenciais para o desenvolvimento humano, como a participação em momentos de lazer, de educação formal, de interação social espontânea. Então, ao exigir uma dedicação desproporcional às terapias, ou seja, as terapias cobram muito mais do que a escola, cobram muito mais do que o lazer, cobram muito mais do que a socialização ou a convivência familiar, o sistema acaba por negligenciar o direito da pessoa autista à liberdade de escolha, à diversidade de experiências da vida, impondo um padrão que desconsidera a sua singularidade. Então, veja, por que isso aqui conversa com a questão da luta antimanicomial? Um diagnóstico não pode justificar as coisas. Por exemplo, na parte da tarde, aí já é a disciplina de idosos. Hoje à tarde, porque na segunda-feira é infância, à tarde é idosos, tá? Minhas disciplinas da manhã e da tarde. Na disciplina de idosos, a gente foi a instituições asilares para fazer entrevistas. Tem algumas pessoas que estão lá desde os 35, 45 anos de idade. Tem alguns que estão lá desde os 35 anos de idade, sem previsão de sair, vão ficar até os 90. Se viver 90 anos, vão ficar até os 90. E aí, quando a gente conversa, eu pergunto para os alunos, mas por que ele está lá? Ele está lá porque ele tem epilepsia. Por que ele está lá? Ele está lá porque ele tem esquizofrenia. Por que ele está lá? Ele está lá porque ele sofreu um AVC. E aí a pergunta que eu sempre faço e por que o diagnóstico autoriza ele estar lá para sempre? Se a luta antimanicomial diz que não, por que esse diagnóstico, ter epilepsia, esquizofrenia, ter tido um AVC, justifica que essa pessoa esteja lá para sempre? Não tem previsão não é um tratamento que você vai entrar, você vai fazer um tratamento e você vai sair, você vai entrar e você vai ficar. Não vai na contramão da lógica antimanicomial? Então, a minha pergunta, e que esse documento aponta, seria, há algum diagnóstico que autoriza esse nível de invasão, de determinação e de controle do tempo em regime aberto, ou de controle da própria liberdade, colocando em regime fechado e assim por diante? Então, a pergunta que fica é o que se autoriza com um diagnóstico. Helena, depois Andressa? Oi. É um comentário a respeito da questão que trouxe, eu esqueci o nome dele, que falou agora há pouco. O David. David. Então, eu, quando criança e até a adolescência, digamos, até hoje,
Eu sou uma pessoa muito inquieta, talvez uma questão de ansiedade, mas eu também vivi num outro tempo no qual não se diagnosticavam TDAH, etc. Ao mesmo tempo, eu tenho assim uma possibilidade de me concentrar totalmente em alguma coisa e esquecer o resto e não saber nem que horas do dia nós estamos. Então, assim, isso talvez fosse uma questão. E na escola, isso era mal visto, né? Assim, já na adolescência, eu tinha uma professora que tirava ponto cada vez que eu me mexia, porque não é admitido que você possa ficar de pé ou circular na sala, né? Mesmo que você não faça nada, que você não incomode. Então, é assim, cada vez que eu me movia, ela me tirava um ponto. Ela me conseguia me botar em prova final numa matéria que eu ia muito bem. Então, assim, de alguma maneira você vai contornando isso, não me preocupo com essa questão de diagnóstico. Mas outra observação é a seguinte, eu não estou dizendo que no Canadá é melhor, né? Mas a experiência com 2 analisantes que têm filhos diagnosticados com autismo, eles resolveram se mudar para o Canadá, um tem 3 filhos com autismo, o outro tem 1. Porque lá tem toda uma assistência. Então, um dos filhos de um desses analisantes, ele está agora com 4 anos, eu acho, e mal ele chegou lá, ele tem uma assistência que vai em casa, que pega ele, que vai de carro, leva até uma praça, etc., que é uma fisioterapeuta, pelo que eu entendi. E, por exemplo, ele não sabia se balançar sozinho num balanço, ele não tinha autonomia nenhuma. No carrinho de supermercado, um dia ele falou para o pai que ele queria subir no carrinho, ele não tinha isso de fazer assim com a perna e poder se colocar lá em cima. Rapidamente eles estão lá há menos de 1 ano, né? Então, assim, claro que a gente não vai se comparar com o Canadá, nem sei se o Canadá é assim maravilhoso, mas nesse aspecto eles estão impressionados, assim, com tudo como se desenvolve, né? Então, as nossas políticas estão muito atrasadas, eu acho, né, Renata? Então, tem um ponto que você coloca, Helena, que aí eu não vou nem colocar só para a questão do autismo, vou colocar de modo geral. Educar uma criança, criar uma criança, é para, como que é aquele ditado? É para uma aldeia inteira? Não é uma coisa para uma pessoa só. Então, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil, para cada 6 crianças que precisam de creche, a gente tem uma vaga disponível. Então, a gente tem 5 na fila, uma que consegue vaga, já está equivocado. As escolas, os que precisam de escola em tempo integral, agora a estatística exata eu não sei, eu sei das creches, mas da escola eu não sei. Mas o fato é que a gente não tem o suporte que a gente precisa ter para as crianças de modo geral, ponto, entende? E a inclusão, ela entra nesse mesmo quadro da falta de suportes. Se a gente tem e lembrando, as crianças não têm como ficar a cargo só dos pais, é óbvio que não, independente da questão do autismo. A questão que se impõe aqui é que a gente precisa desse suporte para todas as crianças, e no caso específico do autismo, o ponto que entra aqui é, esse suporte precisa vir sempre na forma de terapias? Existe a possibilidade desse suporte vir na forma de estrutura, de lazer, de escola integral, ou seja, esse suporte vir de modo semelhante para todas as crianças com diagnósticos e sem diagnósticos, mas com a devida adaptação e inclusão das crianças com diagnósticos. Então, por exemplo, não estou dizendo que as crianças não precisam, e os pais, até porque todo mundo trabalha, não precisam de um suporte de 40 horas. Eu estou falando das terapias 40 horas semanais, entende? A impressão que eu tenho é que as terapias estão substituindo as outras ferramentas que a gente poderia ter. Então, talvez nós tenhamos mais ferramentas interessantes do que as terapias. Outro ponto importante, as terapias, inclusive, podem estar atrapalhando as ferramentas que se tem. Por exemplo, quando você coloca o ABA dentro da escola, será que, de algum modo, você não está tirando essa criança da sala de aula, da professora regente, da convivência com os colegas, para fazer a terapia no momento em que ela deveria estar na escola, como se eu estivesse dizendo que o ABA é mais importante do que a pedagogia? Como se eu estivesse dizendo que essa teoria, ela tem mais sustentação do que séculos de pedagogia. Então, Paulo Freire não vale nada. Vygotsky, Piaget, eles não valem nada. Eles não sabem nada sobre escola.
Então, o que eu estou apontando não é que as crianças não precisam de 40 horas semanais de suporte. Todas precisam, com diagnóstico ou sem. Mas nem sou eu, né? O que eles estão dizendo é essa questão de serem terapias de 40 horas. Entendem, Helena? Perdão. Andressa? Nossa, eu achei muito interessante A essa Andressa que mandou, hein? Eu não tinha visto, não. Ela que tinha me mandado. Não, porque eu já tenho um tempo que aqui, assim, né, desde que eu me propus a atender crianças autistas, tem sido um incômodo, que a Renata sabe, muito grande da minha parte em relação ao ABA e principalmente as violências que produz, principalmente para as crianças. Nem vamos dizer aos terapeutas que se propõem um trabalho mais humanizado, digamos, né? Mas é o seguinte, igual o colega perguntando, né, sobre programa Sentar. O ABA produz isso, gente, de dentro, assim, né, de que eu vi em várias clínicas aqui dentro de Catalão. É proposto de maneira muito violenta. Sentar, você deixa lá a criança sentada tantos segundos, presa, a ponto de você escutar de supervisores ou colegas, assim, que é da análise do comportamento, que a criança pode engolir o fôlego, que tá tudo bem, né, ela não vai morrer por causa disso, assim, né. E isso todos os dias, sem nenhum olhar para o que a criança tem de potencial, o que ela gosta, o que faz sentido para ela, né? E eu vejo essa comparativa se a gente olhar pela psicanálise. Igual tem o nosso paciente do feijão com alho, Renata, a gente sabe que estava com um vício muito grande em tela, que isso causava, de algum modo, um sofrimento também, agitação, uma angústia. Faltava entrar dentro das pessoas, assim, ó, e nadar para ver se tinha acesso ao celular. O que a gente fez, que é essa coisa, né, de levar a terapia para os outros lugares, e não simplesmente obrigar a criança a ficar sentada e treinar igual um cachorro, que é isso que está sendo feito. Uma Alexa, gente. Alexa, que aí tira o estímulo visual, a criança tem o acesso ali à fala do adulto, a ele ficar assim, né, tentando falar sobre o que ele quer escutar, o que ele quer fazer, o que faz ele simplesmente sentar, ele comer em paz, ele ficar tranquilo. Então, eu acho que essa é a diferença, o sentido que tem o tratamento. Né, o ABA, eu acho que é muito adestramento, assim, não tem outra visão, já trabalhei dentro de clínicas de ABA por muito tempo, tentando fazer um trabalho diferenciado, porque infelizmente a gente que está tentando trabalhar com as crianças e está no início de carreira, a gente tem que adentrar nesse mercado e conhecer, acessar essas crianças de alguma forma, mesmo que seja entrando nessas clínicas, né? E aí, assim, o tanto que essas crianças que já vêm desse aba mesmo, né? Vêm de maneiras muito violentadas, essas crianças passam por situações muito difíceis. Enquanto o terapeuta chega, ela já tem medo, não é uma ou duas que eu vejo, assim, que já bate, já com medo do terapeuta, seja qualquer um, fono, o terapeuta ocupacional, o AT, o professor, porque essa terapia produz um adestramento que, não considera de algum modo a singularidade da criança. Então, é essa diferença que eu vejo, igual do professor do rapaz aí, do David, né? O que vai fazer para a criança sentar? Dá sentido, dá linguagem, dá um recurso que não seja só utilizado na terapia, que seja passado também. Especificamente desse menininho aí do feijão com alho, para quem não conhece, era uma criança que a gente acompanha no projeto, hoje já é um rapazinho de 12, 13? 13 já. Mas a gente o acompanha desde os 4, então faz uns 9 anos já que a gente o acompanha. Ele comia cocô. E aí a gente não sabia se era a textura, se era a cor, etc. A Andressa teve a ideia de que seria o cheiro, né? Porque a Andressa ainda era estagiária, já faz tempinho, que a Andressa já formou faz um tempinho, mas começou no estágio essa daí. E aí ela teve essa ideia de se fosse o cheiro, que a gente já tinha tentado textura, já tinha testado um monte de coisa, ela fez essa pasta aí de feijão com alho, que era bem cheirosa, como vocês devem imaginar, e ele andar com essa pasta, né, um potinho no bolso com essa pasta, fez com que ele permitisse, então, deixar de passar o cocô nas paredes, comer o cocô, porque o cheiro da pasta de alho dava para ele esse outro cheiro ainda mais forte, mais interessante e mais acessível, porque ele tinha à mão, sempre que quisesse esse cheiro, e aí ele pôde, então, sentar no vaso, fazer cocô, etc. Outra coisa que também a gente fez, ele tinha essa inquietação de não ficar sentado de modo algum. Então, nessa coisa de não ficar sentado de modo algum, a gente propôs as
as sessões dele na rua, na praça. Então, ele ia na praça, ia no mercado, a gente dava uma listinha para ele comprar o que ele queria, o suco, não sei o quê, ele pagava, ele pegava nas prateleiras, ele pegava o troco, e um autista de nível de suporte 3, não verbal. Então, à medida que a gente colocou ele para funcionar no mundo, o mundo se tornou um lugar interessante, da qual ele queria ir para o parquinho, ele queria ver as crianças, ele queria andar, ele queria ir no mercado, adora ir no mercado, diga de passagem, não perde uma oportunidade no mercado. Então, mas o que a gente foi fazendo? Fazendo o contrário, tirando um pouco de dentro dos consultórios e colocando na rua, entende? Porque ele tinha uma energia, uma movimentação gigantesca. Então, a gente faz essa coisa de ampliar os espaços, né, Andressa? Sim, aí eu tenho até um relato interessante da mãe dele, que ela me falou que pela primeira vez ela pôde ir na churrascaria, na comida japonesa, viajar com ele, e simplesmente ele estar lá, ficar tranquilo, sentado, de boa, ter acesso ao mundo sem tanta angústia. Porque ele teve um período muito restrito, né, na época da pandemia, que fez ele ter uma piora muito grande dos sintomas. E a partir do momento que a gente veio, né, trazendo ele de volta para o mundo de maneira segura, ele foi ampliando, Renata. Você tem que ver, faz natação agora, nada igual um peixe, melhor do que eu, inclusive. Assim, transforma. E eu acho que esse é o objetivo também, né, da gente pensar assim, que uma crítica muito grande, e a gente da Unipsi fez essa crítica também para o conselho quando ele veio aqui. Por que só o ABA pode atender essas crianças, sendo que a gente não está vendo o melhor? Então o que a gente tem percebido então, isso que a gente está conversando, não somos só nós, e é interessante. Então, a gente tem, já há alguns anos, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na França, essa conversa sendo perpassada, e é o que a gente está tentando conversar aqui. Não é uma questão de que não é uma terapia possível, mas ela não precisa ser 40 horas, ela não é uma regra para todos, e ela, como uma imposição de adequar forçadamente, vai contra a luta antimanicomial. Antes de passar para você, Alessandra, eu vou só descer mais um parágrafo. Então, veja, em última análise, esse excesso de horas terapêuticas configura uma forma de controle que, ao invés de promover a autonomia e bem-estar da pessoa autista, sujeita a um padrão de vida restritivo. Entende por que restritivo? Porque são 40 horas. Então, a pessoa ela sai de uma terapia, vai para outra terapia, vai para outra terapia. Um padrão de vida restritivo que não respeita a sua individualidade, seus ritmos e suas escolhas. É necessário, portanto, questionar a lógica por trás desse modelo e buscar práticas que reconheçam a complexidade do ser autista, oferecendo intervenções que promovam o desenvolvimento pleno, sem desconsiderar a autodeterminação do direito e o direito a uma vida equilibrada. Então, por mais que os pais tenham a melhor das boas intenções de trazer o melhor para os seus filhos, é necessário entender que tem limites do que os pais podem com os filhos, entendem? Os pais não podem determinar os tempos dos filhos, os pais não podem determinar como os filhos pensam, ou agem, ou escolhem. Tem algo da liberdade, da singularidade que escapa aos pais. E não é um diagnóstico que vai dizer que não escapa. E é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: olha, se a criança não tem um diagnóstico, ela pode seguir um rumo à sua singularidade. Mas se ela tem um diagnóstico, ela não pode ter singularidade? A gente vai poder, então, determiná-la completamente a despeito das suas próprias construções? Será que o diagnóstico pode autorizar tamanho controle? Entende? Então, queira ou não queira, da perspectiva da psicanálise, a gente diz que o sujeito é atemporal. Se o sujeito é atemporal, qual é o limite para controle sobre os corpos, sobre os tempos, sobre as vontades e sobre os comportamentos desse sujeito em qualquer um dos seus tempos? Desde os seus tempos mais iniciais, crianças, até os seus tempos mais, digamos, finais, idosos, por exemplo. Eu estou comparando com a coisa dos idosos, no sentido de que algumas pessoas se autorizam, por exemplo, uma das estagiárias na instituição, semana passada, de idosos, perguntado, né, mas vem cá, para uma das mulheres que estavam lá, que tem 59, mas como é que você veio parar aqui? Ela disse,
meu sobrinho falou que a gente ia dar uma volta e, de repente, me trouxe para cá, não sei porquê, e nunca mais saí. Estou aqui há 7 anos. Então, como assim a gente vai ali dar uma volta, você leva para uma instituição, você deixa ela lá e a pessoa não sabe nem por que ela está, nem se ela vai sair, provavelmente não. Então, não faz sentido em nenhuma época, em nenhum tempo, em nenhum diagnóstico, em nenhuma condição. Será que a gente pode determinar externamente o que vai acontecer a um corpo e acontecer a uma subjetividade? Então, para a gente poder só avançar mais um pouquinho e passo, veja. Então, a problemática da análise do comportamento. Um método mais amplamente utilizado no tratamento das pessoas autistas é o ABA, Análise do Comportamento Aplicado. Embora seja defendido por muitos como uma abordagem eficaz, sua aplicação intensiva e prolongada levanta uma série de preocupações éticas e científicas. Eu mandei para vocês os documentos sobre essas preocupações, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, no grupo. O ABA baseia-se na modificação comportamental com o objetivo de ensinar comportamentos considerados socialmente aceitáveis e suprimir comportamentos autistas. Veja, os comportamentos autistas, então, não são socialmente aceitáveis, então eles precisam ser suprimidos, substituídos por comportamentos aceitáveis. No entanto, essa abordagem é amplamente criticada por desconsiderar as necessidades e preferências das pessoas autistas, muitas vezes resultando em práticas coercitivas, que é o que a Andressa apontou, a prática coercitiva, por exemplo, da criança ter que ficar sentada, mesmo quando para ela é insuportável aquela imobilidade. A eficácia do ABA é frequentemente questionada, especialmente quando diz respeito à qualidade de vida das pessoas submetidas a essa terapia. Estudos recentes indicam que o ABA pode não ser tão eficaz como afirma. A referência aqui é exatamente aquele artigo que eu mandei para vocês, de mais de 9 mil crianças analisadas nos Estados Unidos, tá? Então, estudos recentes apontam que ele pode não ser tão eficaz quanto se afirma e que os seus benefícios a longo prazo são limitados. Além disso, há uma crescente preocupação com os efeitos negativos do ABA, incluindo estresse pós-traumático, que pode resultar da pressão continuada para suprimir os comportamentos naturais, comportamentos da própria estrutura autística, e se conformar a padrões neurotípicos. Então, o que a gente está colocando, e esse documento também coloca, é quais são as consequências, inclusive em relação a estresse, a ansiedade, a agressividade, a irritação, em você colocar, imputar ao sujeito um modo de funcionamento completamente incompatível com a sua estrutura. Alessandra? Estão me ouvindo? Que bom. Estamos sim. Gente, eu fico sempre, desculpa entrar aqui agora, eu fico sempre assistindo as aulas gravadas, porque é muito difícil para eu conseguir entrar. Mas hoje, depois que eu vi o manifesto e tudo mais, eu falei, não, gente, eu preciso estar lá para ouvir e debater um pouquinho mais também, se possível. Eu estudo psicanálise, né, há bastante tempo, estou no meu percurso da psicanálise, e o meu filho é autista. Então, quando eu me deparei com esse manifesto, com essa questão, foi como se algo assim dentro de mim que sempre fez um pouco de barulho fizesse o estrondo de uma bala de canhão, sabe? Eu sempre fiquei ali tentando entender, mas por que a gente precisa adaptar a criança a tantas questões? Sim, mas ele se comunica de uma maneira X, sim, mas a maneira neurotípica, a maneira mais aceitável socialmente é exatamente essa. Enfim, então quando você traz toda essa questão da adaptabilidade, né, nós temos que adaptar a criança para uma sociedade neurotípica, eu acredito que até em números, como esse número vem crescendo, hoje de 1 para 36, mas assim, a estimativa é que seja maior daqui a muitos anos, a gente vai precisar repensar realmente, como você disse, né, Renata, será que a gente consegue rever o modelo do que é socialmente aceitável? Será que a gente consegue fazer isso? Porque eu vejo um esforço imenso dos neurodiversos, de todas as pessoas que têm algum tipo do que se coloca hoje como transtorno, mas, desculpa, eu não consigo ver tudo isso como transtorno,
é um esforço imenso para se adaptar e um esforço muito pequeno de quem não vive essa realidade, né? Eu costumo dizer que, assim, o autismo, a inclusão para o autismo, ela só vai ser de verdade quando esse assunto for assunto da mesa de todo mundo e não só da mesa da mãe que acabou de descobrir o diagnóstico e está devorando tudo sobre autismo. Porque é assim que acontece. A gente, quando se depara, fala, meu, o que é autismo? Aí você vai querer saber, aí você vai querer entender. E eu levei um tempão, assim, para perceber e começar a perguntar para as psicólogas, para as profissionais que trabalhavam com meu filho, por que que eu preciso, por exemplo, eu já entrei em embate com uma, né, algumas vezes, mas assim, olha, ele está resistente para ir à sessão. Ele chora quando chega na sessão porque ele não quer se separar da mãe. E aí ela dizer, você precisa deixá-lo e sair, porque a gente não pode encorajar o choro, a gente não pode fazer, você precisa, me fugiu a palavra agora, mas você precisa fazer com que reforçar os positivos, né, e ignorar, de certa forma, os negativos. Aí eu falei, não, peraí, mas peraí, o choro não é um comportamento disruptivo, simples, existe algo que está querendo dizer, né, e é isso que a gente, às vezes, falha em olhar, o que essa criança está querendo dizer com esse tipo de comportamento, com esse tipo de fala, com esse tipo de postura, e que a gente está tentando ignorar só para adaptar a esse padrão que a gente acha que é o ideal, né? E aí vira aquele discurso do analista, falando, não, mas não está ideal para mim, porque o meu ideal é outro. E, enfim, eu queria só compartilhar que, assim, foi um alívio, é uma preocupação e, ao mesmo tempo, Tem é um uma... ponto, Alessandra, importante, que, assim, não tem como fazer, pelo menos do ponto de vista da psicanálise, um standard, um modelo. Então, algumas vezes, a criança vai chorar e a gente vai avançar assim mesmo. Algumas vezes, ela vai chorar e a gente vai recuar. Algumas vezes, ela vai solicitar a mãe e a mãe vai ser convidada para entrar. Outras vezes, ela vai solicitar a mãe e a gente não vai convidá-la para entrar. A ideia é que você permita não seguir um enrijecimento que leve a uma coisa desproporcional. Às vezes, a criança chora e você convida a entrar a si mesmo para ver como que você interpreta esse choro. Às vezes, a criança chora e você recua e fala, então vamos fazer uma sessão lúdica, vamos chamar tua mãe e ela vai participar da sessão hoje. Mas essa ideia de você poder, então, tomar o choro, não como algo ruim que deve ser ignorado, mas como algo que eu Instinto, né, preciso... também. Isso, é instinto, mas como algo que está, como um texto, ele está ali de algum modo. Vamos ver o que eu posso fazer com isso. E eu não posso sempre fazer a mesma coisa, sempre tomar o choro como absoluto e não também extinguir o choro como se ele fosse inaceitável. Transformá-lo em um texto significa dar possibilidade de interpretação. 2, 3, 4, quantas forem, quanto mais, melhor. Isso é uma coisa que a Andressa também estava apontando, essa coisa de oferecer outras ferramentas. Recursos, né? Recursos, exato. Inclusive, um ponto importante, também um ex-aluno, ele escreveu, a dissertação dele de mestrado sobre a questão do autismo, e ele escreveu esse artigo interessante, já que a gente está no Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio no autismo. E ele faz um estudo interessante sobre as ideações suicidas e pensamentos relativos ao suicídio no autismo vinculado a essas terapias intensivas também. Então, a pesquisa dele vai nessa direção e esse é um artigo que sintetiza. Posso colocar a dissertação dele de mestrado também aqui para vocês lerem, é do Lucas Romano, de vez em quando ele está aqui no grupo, mas eu olhei hoje, ele não está. A pesquisa dele foi no mestrado aqui do lado, da UFO. Vale a pena vocês lerem um pouco também sobre esse assunto. Então, assim, quais são as consequências desse modelo? Então, assim, para os neuróticos, parece óbvio, e parece muito interessante a ideia de adequar este sujeito ao meu modo de funcionamento. É sedutor esse produto, vocês entendem? É muito sedutor. A questão que a gente está colocando é quais são os danos emocionais para a pessoa autista. Esse é o foco. Então, eu não estou tanto focando tanto naquilo que promete se entregar aos pais, e eu entendo que seja sedutor aos pais. Por exemplo, eu mandei isso daqui de provocação, acho, para a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, que é, no caso,
Veja, a associação que assinou é a Associação dos Autistas. Eu mandei para a Associação dos Pais e Amigos Autistas. Vocês entendem que é diferente uma associação em que todos os dirigentes são pessoas autistas e uma associação que os dirigentes são os pais dos autistas. Consegue entender que tem uma certa diferença do que vai ser analisado. A primeira coisa, dos pouquíssimos que eu suponho que deram uma batida no olho, foi, deve ser lobby dos planos de saúde. Então, me chamou a atenção, a primeira reação é de recusa e supor que é uma falsa denúncia por motivação financeira. E parece que não passa pela cabeça que o tratamento excessivo também tem uma motivação financeira. Entende? Vamos supor que tem, eu não acho que tem, tá? Mas e vamos já que estamos falando de motivação financeira, e a motivação financeira por detrás dos extensivos tratamentos? Será que não seria interessante também a gente apontar para isso? Para avançar um pouquinho mais, eu passo para você, Débora. Então, veja, em relação, então, aos impactos psicológicos, né, disso que está apontando, dessa coisa semi-manicomial. Então, socialmente, este regime priva as pessoas autistas de experiências fundamentais para o desenvolvimento humano. Eu até brinco, né? A criança sem diagnóstico, ela vai para o balé, a criança com diagnóstico vai para a fisioterapia, a criança sem diagnóstico vai para o inglês, a criança com diagnóstico vai para a fono, a criança sem diagnóstico, vocês já perceberam isso? Ou seja, a criança sem diagnóstico, ela vai para atividades artísticas, esportivas, coletivas, e a criança com diagnóstico vai para uma terapia atrás da outra, normalmente com um adulto. Não, entendem? É meio complicado. E o que eu estou apontando é, imagine que a gente faça, ao invés de terapias, tantas terapias, que a gente imagine, a gente tem uma aluna da educação física que ela trabalha com ginástica circense, e ela teve uma ideia, e eu gostei bastante, de oferecer algumas vagas para algumas crianças autistas ali na academia dela. Sabe que negócio de coisa circense, gente? Corda, aquelas coisas que eu não dou conta de fazer, mas você sabe o que é. E eu achei muito interessante os resultados que estão tendo. Ou seja, ao invés de terapias, de fato, atividades. Eu até conversado muito com o curso de educação física. Falei, vocês estão perdendo espaço. Isso daqui é para ser do curso de educação física. Isso daqui é para ser, por exemplo, a gente tem ali basquete em rodas, a gente tem um monte de atividades esportivas adaptadas a todos os quadros. Cadê os autistas? Também nessas atividades esportivas. Então, que tal atividades esportivas ao invés de terapias? O corpo precisa se movimentar? Óbvio que precisa. Mas as outras crianças não se movimentam com essas outras atividades? Ou seja, dispositivos comuns a todos. Então, voltando, socialmente, esse regime priva as pessoas autistas de experiências fundamentais para o desenvolvimento humano. A infância, por exemplo, é uma fase crucial para o desenvolvimento emocional e social e deve ser marcado pelo equilíbrio entre aprendizado, lazer e interação social. Será que com 40 horas de terapia, esse equilíbrio entre aprendizado, lazer, interação social está acontecendo? No entanto, quando a maior parte do tempo da criança autista é consumida por terapias, ela perde a oportunidade de vivenciar a infância em sua plenitude, o que pode ter consequências negativas para o seu desenvolvimento futuro. Eu, inclusive, mudaria o texto, eu colocaria para o presente também, tá? Porque o presente já não está muito gostoso. Além disso, o isolamento social imposto por essas práticas prejudica a construção de laços afetivos e o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais para a inclusão e a participação plena na sociedade. Então, veja, se eu substituo, por exemplo, se a criança ela vai fazer futebol, ela vai ter, então, coleguinhas do futebol, ela vai gostar desse tema, por exemplo, futebol, vai poder conversar sobre futebol. Se ela vai para a terapia, com quem que ela vai conversar sobre a terapia? Não é um assunto que faz liga, entende? Não faz a plena sociabilidade. Então, tem alguma coisa que atrapalha no final das contas. A terapia, ela parece ajudar para um lado, mas ela parece atrapalhar na própria inclusão e participação na sociedade. Débora? Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal.
Né, eu queria trazer só uma discussão. Na sexta-feira, a gente, né, eu participo de um outro grupo de estudos, né, e a gente estava falando, inclusive, sobre esse imperativo da aba, que vem nomeado, inclusive, nos relatórios, e aí eu sou psicóloga da educação, então eu recebo pelo menos 2 relatórios por semana, indicando a terapia aba como padrão ouro. E aí a discussão era que nós também, enquanto profissionais, né, que somos atravessados pela psicanálise, que fazemos o nosso percurso na psicanálise, como é que nós, então, podemos dizer que, aí, né, a nossa discussão era essa, se a aba, então, é padrão ouro, então nós precisamos urgentemente trazer a psicanálise para o padrão Platinum, porque acontece muito isso também. Os pais, né, e aí nesse momento eu tenho muitas pessoas das quais estão apavoradas com esse documento, porque o povo da clínica aba, eles estão colocando terror na rede social, não sei se vocês têm acompanhado, mas na rede social, inclusive os topos de manchete é que pessoas do meio social entregaram um relatório para a ministra Macaé, dizendo que a terapia aba não funciona, que a terapia aba deve ser extinta, e embora seja um pouco disso tudo mesmo, né? Mas, assim, isso para os pais que escutam isso e estão acostumados com isso e não fazem ideia que existe outras possibilidades, é aterrorizante. É como se estivesse dizendo assim, inclusive escutei também essa falácia sobre as questões do plano de saúde, que é como se, então, o meu filho nunca mais vai ter acesso a nenhum tipo de terapia, né? Escutei hoje, por exemplo, uma mãe colocando que no Brasil as escolas e etc e tal não são, não tem nenhum tipo de ai, gente, perdi a palavra, mas assim, não tem nenhum tipo de capacitação para atuar com a criança autista. E em determinado ponto, ela não está errada, não tem mesmo. A maioria dos espaços não tem nenhuma capacitação para lidar com a criança autista. Mas a questão é, quem é que disse que a aba é o único método que faz com que é possível lidar com a criança autista? Por que não podemos pensar em outras teorias, outras formas, e inclusive na psicanálise? E aí eu fico pensando que é de nossa responsabilidade também apontar essa outra forma de que é sim possível pensar o autismo e tudo que vem com ele do lugar da psicanálise. Inclusive, eu acredito que ela não esteja aqui nesse grupo, mas tem uma mãe que acompanha a Renata aqui muito de perto, aqui do município onde eu atuo. E, assim, eu lembro que quando a gente iniciou o acompanhamento do filho dela, ela esteve com a psicóloga escolar da época do município onde eu trabalhava, e a primeira pergunta da psicóloga é o seguinte: como você está lidando com o fato do seu filho estar sendo tratada por uma psicóloga que é psicanalista? E aí, assim, ela não sabia nada de psicanálise, mas a resposta dela, ao meu ver, é brilhante, porque ela vira e fala assim: eu não importo com isso, não me interessa se ela é psicanalista ou que tipo de psicóloga que ela é. O que me importa é que o meu filho seja de fato tratado, e nesses 6 meses eu sinto que ele está sendo tratado. Então, isso para mim não vem ao caso. Mas, se isso é feito de um questionamento, de um lugar do modelo médico, é muito possível que essa mãe chegasse lá no consultório desesperada porque o filho não está fazendo terapia. E é importante apontar, Débora, em nenhum momento essa denúncia pede a extinção da terapia. Ela está questionando a extensão no sentido da quantidade de horas, a questão do excesso de horas, 40 horas semanais. A ideia principal aqui dos padrões neurotípicos, né, isso que a gente está falando aqui, né, sem serem forçadas a se conformarem, a questão é que talvez a técnica não aplicada com tamanha intensidade, talvez não acabe forçando nessa mesma direção. Mas os pais não precisam ficar preocupados, aí vem a coisa da fake news, gente, mas depois, assim, eu nem sei mais o que a gente faz com as fake news que entram por aí, são fake news tão bizarras. O fato é muito simples, existe uma denúncia sobre excessos de tratamento.
Essa denúncia é a primeira no mundo? Não, essa mesma denúncia foi feita na França, foi feita nos Estados Unidos, está sendo feita no Brasil. Essa denúncia, a primeira vez que a gente fala dela? Não, escreveram aquele complexo industrial do autismo, escreveram um importante relatório, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a questão da indústria do autismo no Brasil. Há quanto tempo se tem falado disso? Sobretudo, após a pandemia, se intensificou esse assunto. E se intensificou esse assunto porque, após a pandemia, a gente teve uma quantidade maior de laudos, maior diagnóstico e uma mudança em relação ao modo que a gente lida com a saúde das crianças e dos adolescentes nesse campo. Mas aí a coisa da fake news, que a gente não tem muito o que fazer com isso, né, Débora? A não ser continuar seguindo, informando. Mas veja, o que está sendo questionado é, sobretudo, os excessos. A questão de adaptar a padrões neurotípicos em excessos que comprometam a infância. Esses são os pontos principais. Antes de passar para você, Lucas, vou pegar esse outro pontinho aqui, veja. A violação desses direitos ocorre, isso eu acho importante, não apenas no nível individual, mas também no nível coletivo, uma vez que perpetua estigmas e preconceitos sobre as pessoas autistas. Você se lembra que no último encontro a gente estava falando sobre isso, sobre pessoas que já dizem que não querem ter filhos com medo de ter um filho autista, sobre pessoas que têm um primeiro filho autista e têm medo de ter o segundo, como se fosse uma coisa perigosíssima que está acontecendo. E aí, de novo, a sensação que eu tenho é que vai começando um discurso eugenista muito perigoso. Segundo ponto, além dessa ideia de que há uma grande catástrofe ao nascer uma criança autista. Segundo ponto, não há catástrofe aí, tá? Segundo ponto também, a ideia de que elas precisam ser consertadas ou normalizadas para serem aceitas pela sociedade. Então, a sociedade não tem que mudar nada, a sociedade está perfeita, impecável, a gente pode seguir jogando cadeira na cabeça um do outro, está tudo ótimo. Não é essa a questão. A sociedade está ótima. A questão fundamental é normalizar e consertar essas pessoas que não se adequam à nossa sociedade perfeita. E, por fim, isso configura, então, uma forma de discriminação que fere o princípio da igualdade e da não discriminação fundamentais em qualquer sociedade que pretenda ser justa e inclusiva. Então, do mesmo modo que eu preciso fazer adaptações para a pessoa cega, para a pessoa surda, para a pessoa cadeirante, será que, então, essas pessoas todas vão ter que se adaptar à sociedade e não a sociedade tem que repensar seus padrões, seus ideais? Essa talvez seja um ponto para a gente argumentar aqui. Lucas? Então, Renata, com relação ao ABA, ele tem trazido muitas inquietações para mim na clínica, porque o fonoaudiólogo é aquele que trabalha com distúrbio da comunicação humana. Então, a gente já começa a questionar o que é um distúrbio da comunicação e o que é uma comunicação normal, adequada, começando daí. E dentro da perspectiva de que linguagem é apenas comportamento, eu acredito que o fonoaudiólogo hoje, ele está tendo uma cegueira, né, talvez um mutismo e uma dificuldade auditiva muito grande para lidar com uma pessoa autista na clínica. Porque a gente precisa refletir se a dificuldade na comunicação está vindo deles ou da gente que não está conseguindo ler, que não está conseguindo entender, não está conseguindo escutar. Aí vem a ideia de usar pranchas de comunicação e outros métodos, mas, gente, deixa ele escolher como ele quer passar a mensagem. Por que a gente tem que ficar o tempo todo pautando, regulando para uma coisa que a gente que tem que entender? Que se a gente parar para observar, fizer um pouquinho de silêncio, sair dessa posição de senhor do saber, de que eu sei a comunicação correta e tem que ser assim, a fonoaudiologia, ao meu ver, ela está perdendo muito nesse campo. Ela está trabalhando com uma linguagem que não está considerando subjetivo, inclusive está tendo muita dificuldade para produzir artigos que falam da linguagem da subjetividade, segundo Conselho e outros, por falta de rigor científico de dados, e isso coloca a comunicação dentro de um campo assim que não cabe. Não cabe. Então, essa é uma inquietação muito grande, porque eu acho que o ABA ele só reforça isso. Um padrão de normalidade para uma comunicação
que cada vez vai cegando mais o fonoaudiólogo, principalmente para o autismo. E lembre-se que você tem vários fonoaudiólogos que também estão atendendo o ABA como fonoaudiólogos, dentro da própria fonoaudiologia, né? E tem um ponto que você coloca, o Lacan, ele fala pouco sobre autismo, mas uma das frases muito famosas dele sobre autismo é que o autista, ele é verboso, que você não entenda o que ele diz, não significa que ele não o seja. Então, sim, o autista, mesmo o autista não verbal, ele é extremamente verboso, que é o que a gente viu nas autobiografias autistas. Recomendo de novo o trabalho maravilhoso de pós-doutorado da Marina Bialer, chama Autobiografias no Autismo, publicada pela Toro, em que ela faz uma coletânea de várias autobiografias narradas, tanto da perspectiva dos pais quanto dos próprios sujeitos. Ali você tem vários sujeitos não verbais que escrevem a própria história. À medida que eles... Inclusive, tem um que vai dar uma palestra, ele é não verbal, então ele escreve a palestra. E hoje a inteligência artificial leria a palestra para ele nem precisaria de um outro ser humano para ler. Ele coloca ali a própria inteligência artificial, pode até escolher que voz que ele quer, pode até sintetizar uma suposição de uma voz que ele prefira. Então, a ferramenta está lá dada. Então, isso é comunicação, isso é, de algum modo, uma possibilidade. É do jeito que se quer nessa ideia de uma imposição da sociedade? Não, mas será que tem que ser? Então, o que você está colocando, Lucas, também na fonoaudiologia está acontecendo isso, também nas escolas, o que a Débora estava colocando também, é importante a gente considerar, a Débora está na área da educação, ali em Minas, as escolas, elas estão cedendo às exigências dos neuropediatras, mas os neuropediatras nunca estiveram dentro de uma sala de aula, não estudaram pedagogia, não fizeram licenciatura, entende? A ideia de que o saber médico, ele pode ser soberano sobre os outros saberes, não faz o menor sentido. Inclusive, é super engraçado, porque quando eles são processados, aí eles procuram advogado. Aí eles vão confiar que o advogado vai livrar do processo. Eles não colocam o saber deles sobre o advogado. Eles perderiam a causa e perderiam muito dinheiro ali. Então, por que diabos eles vão colocar o saber sobre a psicologia, sobre a educação e sobre todas as outras áreas? Para a gente avançar um pouquinho, volto para você, David. Então, veja, aqui, ó, relato das famílias e dos profissionais. Lembrando, no final desse mesmo documento, vocês vão ter alguns anexos para poder sustentar o que está escrito no texto. Inclusive, por exemplo, a coisa da padronização dos laudos e relatórios. Quem recebe laudo e relatório sabe muito bem que padronização é essa, né? Aquele copia-cola que você só muda o nome da criança e coloca tudo igual. Então, para nível de suporte 1, 2 e 3, você manda toda a mesma lista? Uma planilha igualzinha? Então, tem aqui, ao final, algumas provas disso que eles estão dizendo da repetição de um tratamento que não é adaptado singularmente às especificidades de cada criança, é padronizado para todos. Continuando aqui, então, diversos relatos de famílias e profissionais das áreas de saúde mental confirmam que o excesso de horas de terapia, muitas vezes utilizando o ABA, é uma prática comum e frequentemente imposta como uma condição para que a criança autista alcance determinados resultados terapêuticos. Essas famílias relatam terapias intensivas, não apenas aumentaram o nível de estresse da criança, mas também causaram desgaste emocional, eu acrescentaria financeiro, em todos os envolvidos. Eu vou acrescentar financeiro, porque para uma criança fazer 40 horas de terapia, os pais regularmente vão ter que ou entrar na justiça para os planos pagarem, ou desembolsarem, ou pagar coparticipação dos planos que vão pagar, mas carrear o dia inteiro para todas essas terapias. Vocês entendem que há aí um peso muito grande, que no final das contas causa um enorme desgaste. Me lembro especificamente de um neuropediatra que eu não gosto dele, e eu não vou falar quem é, mas ele é o terror das mães, mas as mães continuam indo nele. Quando ele dá um diagnóstico de autismo, na sequência ele olha para a mãe, nunca para o pai, sempre para a mãe, não me pergunte por quê, a gente sabe por quê. Ele sempre olha para a mãe e fala, então, aceite que a sua vida acabou. A partir de agora, ele olha, você está com a unha feita, essa unha, esquece, você não vai ter mais tempo para isso. Sair com os amigos, nunca mais. Seu emprego, pode abandonar. A sua vida agora será devota ao autismo do seu filho. Ele dá o laudo e conta essa na sequência.
Que tipo de terapia é essa que ele vai propor? Que não, nem vou contar quem é, não. Mas que tipo de terapia é essa que, no final das contas, o sujeito ele já diz para os pais que o tratamento do filho vai custar o funcionamento da vida da família de toda, inclusive do própria criança. Não faz o menor sentido. Então, veja, e a promessa é, ou você faz isso, ou você devota completamente 40 horas ou mais semanais para o tratamento do teu filho, ou ele não vai alcançar os resultados terapêuticos esperados. No desespero, os pais fazem. Vocês entendem que se você confia num profissional de saúde e ele diz, ou você faz isso, ou o teu filho não vai alcançar os resultados e depois a culpa vai ser sua, que pai que não vai seguir? Vocês entendem o desespero ali? Então, essas famílias relatam que as terapias intensivas não apenas aumentam o nível de estresse da criança, mas causam esse enorme desgaste. Então, há pessoas autistas que foram submetidas à aba em suas infâncias, e agora a gente já tem essas pessoas adultas, porque o tempo passa, o tempo voa, e a gente vai vendo as pessoas, então, crescendo, relatando experiências traumáticas que resultaram em aversão ao tratamento, ansiedade, sintoma de estresse pós-traumático. Esses relatos evidenciam que a abordagem, quando aplicada de forma intensiva e coercitiva, pode causar mais danos que benefícios. Então, já escutei relatos de jovens, hoje já na universidade, jovens autistas, que durante este tratamento, quando ficaram mais resistentes, recuaram em relação à linguagem, como se estivessem se defendendo de um ataque. Então, não necessariamente melhora o quadro, que é o que a Bartira também apontou. Veja, se o mecanismo fundamental do autismo é a recusa e a vontade de mutabilidade, se o tratamento ele exige na marra o contrário, vocês concordam que a defesa também pode aumentar enormemente? Entende? Então, ao invés de melhorar o quadro, eu posso piorar o quadro por tão intensivo que é a exigência diante de alguém cuja principal característica é a recusa. Entende? David? Eu fiquei lembrando, Renata, daquele livro sobre autismo da coletânea da Clínica de Psicanálise. E aí o que motiva a pesquisa das meninas, esqueci agora o nome do pessoal, é uma pergunta que a orientadora faz, tá certo, nós sabemos o que essas crianças não têm, mas o que é que ela tem? Sim. E né, a motivação da pergunta era justamente, ela não tem linguagem, ela não tem uma psicomotricidade bem demarcada, ela não tem isso, né, que é muito próprio da perspectiva do tratamento ABA, né, como essa galera vem muito na tratativa daquilo que supostamente essas crianças não têm. E aí, com tudo que você foi falando, a pergunta que eu fiz, eu, né, chego de fato à conclusão que a psicanálise vem justamente na perspectiva de elencar o que essas crianças têm, o modo dela estar inserido dentro da linguagem, a sua forma de estar no mundo, né, de atuar, e é muito próprio dessa característica, né, a psicanálise que abre essa possibilidade das crianças, dentro das suas especificidades, estarem, né, de forma efetiva no mundo. Então, eu acho um aspecto ético muito positivo, né, acerca da psicanálise. Então, e uma coisa interessante, a Temple, naquele livro dela, deixa eu ver se... Eu vou lembrar de cabeça, não vou pegar o livro dela ali, não. A Temple, na quarta capa da segunda biografia dela, ela fala uma coisa interessante sobre isso que você está apontando. Ela fala assim, me incomoda, vou falar de cabeça, tá? Mas depois vocês leem lá direitinho. Me incomoda quando as pessoas chegam até mim para falar sobre o autismo dos filhos do autismo dos filhos. Né? O meu filho tem o autismo do meu filho é nível tal, o autismo do meu filho... E aí ela fala, e ela pergunta, mas me fala do teu filho, o que ele gosta, né? Qual brinquedo, o que ele pensa? E aí ela diz que ela fica espantada quando os pais respondem, gostar? Como assim?
Como se fosse uma pergunta muito estranha a ser feita. Então, o que ela está apontando a tempo, que também é autista, é justamente essa ideia que você está colocando. Ao invés de dizer sobre o autismo ou aquilo que falta, complementando essa pergunta dessa pesquisa, dessa orientadora, é que a gente perguntar aquilo que ele tem. Então, o que ele gosta? Quais são os seus interesses? E aí percebam que o tratamento da psicanálise, quando a gente fala da borda, é justamente conhecer a borda e intervir a partir da borda, lembra? Ou seja, a borda é composta de objetos, de interesses e de duplos. Ou seja, basicamente, qual a composição da borda? Aquilo que, de algum modo, captura o sujeito autista. E se o captura, a gente pode pensar no uso disso que o captura para o tratamento. Para passar para você, Rosana, então veja, a regulação, o que eles estão propondo aí a despeito da fake news? Primeiro que eu acho que quem saiu espalhando isso não leu o documento, porque o documento está claríssimo, tá? É só ler o documento e ver que ele está claro. Solicitamos a criação de diretrizes claras que limitam a carga horária de terapias para pessoas autistas, assegurando que as intervenções sejam proporcionais às necessidades dos indivíduos e respeitem o direito dessas pessoas à liberdade, ao lazer e à educação. Sério, tá pedindo coisa muito doida? Sou eu que estou assim, mas eu achei tão normal isso que está sendo pedido. Veja, uma quantidade de horas de terapia que não impeça essa pessoa de ter liberdade, lazer e educação. Não é pedir muito, é? Eu acho particularmente uma coisa muito sensata. Eu vi algumas reações das pessoas como se essa carta tivesse, assim, causando uma catástrofe. Ela não está provocando catástrofe nenhuma, ela está pedindo o essencial. E aí, para poder fechar, vocês vão ver que ao final do documento, então quem assina aqui, né, é o Guilherme de Almeida, da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, a Jéssica Borges, da Associação Brasileira para a ação por ação das diretrizes das pessoas autistas, deixa eu tirar essa miniatura aqui, e o Vidas Negras com Deficiência Importa, a Luciana Viegas, diretora dessa entidade. Uma coisa importante que se coloca aqui, eles colocam os prints, tem toda a documentação explicando tudo que está sendo dito, mas essa parte aqui, situações concretas, os laudos médicos, todos nós que trabalhamos já recebemos esses laudos, tá? Os casos abaixo exemplificam prescrições médicas em que há um padrão de orientar os pacientes com diagnóstico de TEA, independente da sua faixa etária e nível de suporte, a realizarem terapias ABA 40 horas semanais. Então, pode ser suporte 1, suporte 3, vai ser a mesma terapia. Vocês entendem que isso não faz muito sentido? Não, entende? Mas espera aí, conforme o suporte, um suporte 1, será que ele não ia dar bem aí no futebol, na natação, no balé, no inglês? Será que ele precisa das 40 horas de terapia? O suporte 3, ele precisa por quanto tempo? Para qual função? Né? Então, semanais comumente somadas a outras terapias multidisciplinares, resultando em um cuidado intensivo e, em qualquer caso ou circunstância. Por exemplo, essa criança tem 5 anos, nível de suporte 1. Qual foi a prescrição? 40 horas ABA, mais 9 de outras terapias. Estamos falando de 49. Posso arredondar para 50? Vai dar mais que 50, porque tem para que vir. Se morar em São Paulo, aí eu não sei quantas horas dá isso, não, porque aqui onde eu estou, eu gasto de 5 a 7 minutos para me locomover de qualquer canto para qualquer canto. Mas me diga, Renata, quanto tempo você gasta para se locomover aí em Guarulhos? 1 hora, 40 minutos, com sorte. Com sorte. Como que você faria 49 horas de terapias com esse trânsito? Me diga. Me conta como é que você faz essa mágica. Impossível, impossível. Eu não consigo calcular isso. E veja, eu estou numa cidade de 110 mil habitantes que eu gasto entre 5 e 7 minutos para deslocamento. Eu já acho que seria difícil. Mas nessa não é a realidade da maior parte dos municípios. E lembrando que eu tenho carro. Nem toda a população tem, né? Então, outro. Agora aqui, 7 anos, nível de suporte 2. Então lá era 5, nível de suporte 1. 40 horas ABA, mais 16 horas de outra terapia. Então, esse aqui, estamos falando de 56 horas de terapia. Alguém, por favor, me explica como é que cabe 56 horas num dia, além da escola, além da família, além de dormir, comer, ir no banheiro, essas coisas básicas da vida. Um outro,
9 anos, nível de suporte 2, 40 horas, 6 horas de outras terapias. 5 anos, nível de suporte 3, 40 horas aba. 7 anos, nível de suporte 3, esse aqui bateu o recorde, 40 horas aba, mais 20 horas de AT aba, 60 horas, ou seja, o AT aba é para além dos 40 que já tinha, tá? O AT aqui, ele não está dentro dos 40, é 40 mais 20, são 60. Agora, de novo, eu não tenho a menor ideia matematicamente como é que faz para caber 60 horas de terapia na vida de um ser humano, tá? Honestamente. Então, eles vão colocando vários documentos, né? Por exemplo, este bebê de 1 ano e 11 meses, 40 horas aba, mais 23 horas de outra terapia. Acho que esse foi o recorde. 63 horas de terapia para um bebê de 1 ano e 11 meses. Então, não é que está tirando isso do nada. Estão documentados, tem o laudo médico, tem o nome da clínica, tem o CNPJ, está tudo documentado. Ah, tá, não, achei outro recorde, ó. 50 horas mais 17 de outras terapias. Aqui deu 67. Gente, eu tô ficando agoniada com isso, eu vou tirar. Eu vou ficando agoniada com esse negócio que eu fico pensando, não cabe na vida de um ser humano. Rosana? Rosana, liga o microfone. Você está com o microfone desligado, Rosana. Tá me ouvindo? Agora estou. É porque meu microfone tá baixinho, eu tô assim para ouvir vocês, mas eu tô conseguindo ouvir com dificuldade. É interessante porque eu tô botando, passou um pouquinho, né? Interessante o que você acabou de falar, mas eu queria trazer aquela parte, né, da entrevista lá, da pesquisa que foi feita sobre as mães que querem ser mamães, mas estão com muito medo, né, de ser mães autistas, até as ligaduras, né, na idade mais novinha, que agora tem autorização. Você falou sobre isso da outra vez. E eu tenho um paciente que é muito interessante, porque eu achei muito bacana ele trazer que eles não têm filhos, eles querem entrar no processo de adoção. E, assim, ele colocou uns critérios, né, para adotar, e que fez questão de dizer, já tem mais de 6 meses que eles estão nessa espera, já está preparando a casa, estão comprando uma casa maior e tal. E ele disse que o critério dele é o único critério que a criança pode vir com AIDS, pode vir, não importa a cor, não importa o sexo, e que eles não têm medo das crianças serem autistas. Porque ele falou, eu sei que a gente quer um bebê, é o único critério, a gente quer que tenha menos de 1 ano, porque a gente quer dar mamadeira, a gente quer embrulhar, quer trocar fralda, quer limpar cocô, a gente quer essa interação do bebê, né? Eu não tenho esse problema, né? Mas a companheiro, né? É um casal, né? De gays. O meu companheiro, ele quer, porque ele quer acordar de noite, quer perder o sono, ele quer tudo, quer dar remédio, quer ir para o hospital. É importante apontar assim, diagnóstico com 1 ano de idade não haverá. Não tem problema nenhum, o único critério foi de ser um bebê. Ele ainda disse assim, eu sei que quando a gente pegar uma criança, até 1 ano, se for autista, eu achei interessante ele bater nessa tecla, né, do autismo. Se for autista, a gente não vai saber, mas a gente quer uma pessoa para a gente amar e cuidar, e a gente está disposto. Eu achei bacana, sabe? Então, eu só queria complementar, Rosane, que de qualquer forma, um bebê, porque eles, na verdade, estão tentando adotar um bebê, de qualquer forma, não há diagnóstico quando bebê, tá? Então, de qualquer forma, o diagnóstico vai vir após os 3 anos. Foi isso que ele disse, ele falou que sabe, que ele vai vir depois de 3 anos. Não, mas aí eu não estou nem falando dele especificamente, só fazer essa ressalva, tá? Em relação ao diagnóstico, quando a gente fala de investigação precoce, não tanto para fechar o diagnóstico, mas mais no sentido de começar os tratamentos, de começar não tantas terapias. Agora, a Renata coloca ali das 67 horas... Mas ele disse isso. Sim. Que ele está investigando sobre isso. Sim. Que ele sabe que existe uma suposta forma de fazer uma investigação precoce, mas não é muito certo. Ele está interagindo com tudo e deixou aberto. E só para apontar, Renata, acho que um ponto que você coloca aí de 13 horas por dia,
não é possível, de fato, alguém nem trabalhar 13 horas por dia, nem fazer terapia 13 horas por dia. Então, tem um excesso que parece não ter como objetivo, no final das contas, um tratamento. Eu não consigo imaginar outro objetivo que não financeiro, para ser muito honesta. Tá? Porque, em relação a apontar qual vai ser o benefício que um sujeito, ele próprio, vai ter com essa quantidade de tratamento. Não tem nenhuma evidência científica, já que eles adoram falar de evidência científica, não tem nenhuma evidência científica, e uma coisa importante, que a gente já conversou também em relação ao autismo. Por que a gente está falando agora mais claramente sobre o autismo como quarta estrutura? A gente precisava esperar que os primeiros autistas envelhecessem. Se a gente está falando do diagnóstico, por exemplo, no caso do Kanner, final da década de 40, mas que entrou para o DSM foi bem mais tarde, no DSM-3. Vocês lembram que o 1 e o 2, o autismo ainda estava dentro das psicoses. Vocês não viram essa aula? Volta lá atrás. Isso significa que as pessoas que receberam os primeiros diagnósticos, agora que estão entrando na terceira idade, entende? Então, a gente só tem como saber como foi o percurso de uma vida de um autista agora. A gente não tinha como saber antes. Então, quando alguém faz uma espécie de previsão, e aí é perigoso qualquer previsão oracular, porque fica parecendo uma profecia, né, autorrealizado. Olha, se seu filho não fizer 67 horas de terapia, ele não vai falar, ele não vai isso, ele não vai aquilo. Aí fica parecendo um terrorismo da área da saúde. A gente tem que tomar cuidado com esses terrorismos. O fato é, há um certo não saber que é necessário se aceitar em todas as áreas. Alessandra, e depois Jennifer, para a gente fechar? Ainda falando dessa questão de cada comorbidade ser tratada por um tipo de terapia específica, mais aba, mais estudo, eu ainda, Renata, tenho tido, assim, uma experiência muito positiva com o fato de quanto mais eu consigo compreender o meu filho, ainda, né, pegando também um gancho naquilo que o Lucas falou, quanto mais eu consigo compreender aquilo que ele está tentando dizer, aquilo que ele quer comunicar, mais eu consigo trabalhar com ele em qualquer situação do meu dia e do dia Mas dele. essa é a ideia da borda, Alessandra. Exatamente. Essa é a nossa ideia da borda. E por isso que quando a gente fala em conscientização, a conscientização ela vai muito além de entender um diagnóstico, ela precisa entender e compreender um sujeito, né? E aí, só finalizando, assim, eu só para compartilhar uma questão que talvez sirva, né, para alguma coisa. Até que eu pudesse entender o que estava acontecendo ali com meu filho, eu lembro que ele tinha ali perto dos 2 anos e pouquinho, que ele começou a regredir nas habilidades dele. E aí teve um dia, até que chegou um certo dia que eu não conseguia mais interagir na brincadeira com ele, né, e ele fazia só brincadeiras repetitivas, um padrão já muito específico, e tudo que eu tentava de interação era frustrado. E aí teve um dia que eu me lembro de ter ficado, assim, a tarde inteira tentando brincar com ele, e aquilo começou a me gerar uma angústia, assim, eu falei, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada, meu filho não gosta de mim. Aí você começa a entender um pouquinho do processo que né, no passado se deu, as mães geladeiras, não, na verdade você acaba ficando sem saber o que fazer, de repente aquelas mães já chegaram lá, assim, meio que, não sei interagir com essa criança. E aí eu lembro que eu saí do ambiente que estava meu filho, assim, e eu fui pro meu quarto chorar, eu falei, eu tô fazendo alguma coisa errada. Quando eu saí do ambiente, depois de umas 4 horas que eu estava ali tentando, ele saiu e veio atrás de mim. Então, assim, ele de alguma maneira estava interagindo comigo e eu não estava conseguindo entender, aquilo me despertou. Eu falei, eu preciso entender essa criança, né? Eu preciso saber o que ele está querendo me dizer, ainda que não seja o jeito que eu espero que ele faça, ou que a sociedade espera, esse é meu filho. Vambora, né? E é interessante isso que você aponta, que também apareceu lá na fala da Bartira, se você lembrar, essa coisa da gente recuar para que ele tenha que vir, né? Então, não só conhecer o que ele gosta, quais são os objetos, que duplo escolhe, como fala, né? Ou seja, os elementos aí que compõem a borda, como também essa questão da gente recuar. Inclusive, se faz isso muito na clínica. Na clínica, a gente não fica ofertando o tempo todo, a gente recua e eles vêm buscar a gente, né? E é legal quando vem buscar,
vem buscar, às vezes, na função de duplo, para pegar alguma coisa, mas vem buscar. Ou seja, você existe ali naquele contexto, mas às vezes a gente tem que recuar para poder existir naquele contexto. Então, sim, o que você disse serve, e serve muito para o que a gente está conversando aqui. Jennifer? Para contextualizar o que aconteceu, falar o que aconteceu na minha cidade, para dizer que eu também acho que é da questão financeira, né? Eu até já trabalhei como assistente terapêutica antes de me formar. E aí, o que começou a acontecer? A Unimed, aqui na minha cidade, começou a querer trancar as terapias ABA. E aí, eles começaram a ofertar muitas horas de terapia e passar muitas horas, porque eles já sabiam que eles iam trancar, porque a Unimed criou um centro para fazer lá nesse centro as terapias, né? Sem pagar para outras clínicas para fazer esse tratamento. E aí a Unimed, se quisesse, os pais quisessem manter o ABA, a Unimed pagaria a supervisão e os pais pagariam a terapia, o que ficou meio inviável, né? Só que aí agora, como eles não estão conseguindo suprir toda a demanda que está tendo, porque os pais estão indo para médico pedir diagnóstico, pedindo para que seja em ABA e tal, as clínicas todas da cidade estão se adequando para ter ABA dentro da clínica. Estão montando centros para os ABA serem aplicados lá e não serem mais aplicados em tantas horas na vida das crianças. Então, acabou que eles acabaram aumentando por muito tempo esse número de horas para não perderem. Como perderam igual, eles estão agora se adequando. Então, acaba que eu percebo que é muito financeiro. Todas as clínicas da cidade, para te trabalhar, tu tem que ter especialização em ABA e tem que trabalhar com ABA, não tem outras opções. E aí agora são dentro da Jennifer, clínica. E virou um mercado tão complicado, você sabe que tem curso ABA na internet que se pega o certificado em 2 horas, 3 horas. O prazo de fazer a inscrição, passar as etapas ali rapidinho e pegar o certificado no final. E no final das contas, essa coisa dessa certificação acelerada tem a ver com a velocidade, inclusive, que tem que ser exigido em processos seletivos de prefeituras, em autorizações em clínicas. Então, tem alguma coisa esquisita que a gente vai ter que repensar, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Até para poder fechar, por causa do nosso tempo, eu vou voltar uma citação que eu trouxe numa aula para trás, que eu acho que conversa com isso que a gente está colocando aqui. Veja, eu já trouxe essa citação, mas vou trazê-la de novo, da Adélia Prado. Então, o que a gente está falando, basicamente, diante desse documento? Amar, para mim, é exatamente isso, a Adélia Prado diz. Ser capaz de permitir que aquele que eu amo, exista como tal, como ele mesmo. E isso supõe mortes em mim. O que é esse mortes em mim? A gente já conversou sobre isso, acho sempre interessante voltar. Que eu consiga, ao invés de imputar toda a expectativa no sujeito autista, e ele que vai ter que dar conta disso, que eu suporte, eu mexer nas minhas expectativas, e eu consiga elaborar os meus lutos das perdas dessa expectativa, de que este filho é o filho que ele é, e não aquele que tem que atender a uma expectativa que já tinha antes dele existir no mundo. Então, se eu permito que o outro se expresse tal como ele é, isso é o mais pleno amor. Dá liberdade dele existir do meu lado do jeito que ele é. Não parece que a Adélia Prado está falando desse documento? Esse é o tal amor incondicional. Isso é muito difícil, porém a experiência é interessante demais. Os erros e os acertos. O amor é muito interessante, é um embate. Pode sofrer de tudo, menos de tédio, porque não há como ter tédio. O amor é muito divertido, é muito complicado. Então, para a gente poder fechar, não vou poder passar para você, Jennifer e Adelaine, por causa do nosso tempo. Então, para a gente poder fechar, e a gente volta daqui 15 dias, a questão é, e aí a gente volta na tese sobre a constituição psíquica. Então, se a gente está falando que o autismo tem uma constituição, tem uma estrutura, não se trata, então, de fazê-lo funcionar de um outro modo. Se trata de conseguir entender como ele funciona, para que esse embate diminua, entende? À medida que esse embate diminua, inevitavelmente, as relações vão ficar melhores entre os pais e o sujeito autista, entre o sujeito autista e a sociedade de modo geral. Se a sociedade recuar um pouco também nas suas exigências, entende? Recuar um pouquinho nos seus parâmetros.
Bom, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. No próximo encontro, então, a gente volta no capítulo 1 da tese Os Autismos na Clínica Nodal, no capítulo 1, então, da página 21 até a 35, se não me engano. A gente vai falar sobre a constituição do sujeito e as operações de alienação e separação. Tudo bem? Beijo para todo mundo, leiam a tese até lá e a gente entra no capítulo 1. Beijo para todo mundo. Renato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,